Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Waldo aqui e na aula de hoje a gente vai estar realizando a correção das atividades do módulo 1 e do suplementar 1 de ciências, tá? Referente ao capítulo 4, consumo de energia elétrica. Bom, eu peço para vocês que vocês peguem o módulo de vocês primeiro, para poder fazer o acompanhamento da correção da atividade. De uma maneira geral, eu vou estar discutindo algumas questões que são importantes. As outras eu vou apenas deixar para vocês aí a resposta, porque elas são um tanto simples. Porém, se por algum acaso vocês tiverem dúvida, por favor, entre em contato comigo para que eu possa estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo? Essa aí é referente à atividade da página 49 do módulo, tá? Bom, essa questão da página 54, eu estou botando para vocês só o gabarito do resultado dos cálculos, ok? Como as informações já estão todas dadas aí e eu já discuti questões similares com vocês nas aulas anteriores, o resto é basicamente a aplicação da fórmula que vocês podem encontrar mesmo nessa página 54. Porém, se vocês tiverem alguma dificuldade na execução e acharem respostas distintas e não entenderem por que está errado, entre em contato comigo, por favor, que aí eu esclareço as dúvidas de vocês, ok? Bom, a terceira questão da página 59, ele dá a seguinte situação. A potência de um chuveiro elétrico é de 4.000 watts. Se ele ficar ligado durante 15 minutos, um quarto de hora, ele consumirá uma certa quantidade de energia. Quanto tempo uma TV de potência 150 watts deverá ficar ligada para consumir a mesma quantidade de energia desse chuveiro? Para a resolução dessa questão, a gente tem que fazer uma análise com calma dos dados. Primeiro, na aplicação da fórmula, a gente não vai multiplicar esses valores da parte superior da fórmula pelos 30 dias que normalmente a gente faz. Por quê? Ele não quer saber o consumo mensal do chuveiro, ele quer saber o consumo do chuveiro somente nesses 15 minutos, nesse 1/4 de hora, certo? Então a gente aplica a fórmula todinha, só remove os 30 dias, porque ele não quer saber o consumo mensal. Só por conta disso a gente remove os 30 dias. Aí como é que fica? O consumo do chuveiro em um banho vai ser os 4.000 watts, certo? Multiplicados por 0,25 horas, tudo isso dividido por 1.000. Por que 0,25 horas? Porque ele fala aqui 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Se você pega 1/4 e divide, vai dar 0,25 horas, certo? E aí isso facilita a nossa multiplicação. O resultado disso aí vai ser 1.000 dividido por 1.000, certo? Então você encontra aqui o consumo desse chuveiro vai ser de 1 kWh. E aí agora a gente vai chegar na segunda parte da questão, em que ele quer saber quanto tempo a TV precisa ficar ligada para consumir o mesmo quilowatt-hora que o chuveiro. Novamente, a gente não quer saber o consumo mensal. A gente quer saber quanto tempo ela vai consumir o mesmo quilowatt-hora que o chuveiro. A gente encontrou quanto que era esse quilowatt-hora do chuveiro. 1 kWh, que foi o resultado da nossa conta anterior. Então você entende que se a televisão consumir esse 1 kWh, isso vai ser o equivalente ao consumo do chuveiro, certo? E aí no resto a gente só faz a substituição dos valores, em que a potência da TV é 150 watts, certo? Só que a quantidade de horas é o que a gente vai encontrar. E aí nesse caso a gente substitui isso por x, certo? E aí tudo isso dividido por 1.000. E aí o que é que você vai ter? Resolvendo essa situação aqui, você vai ter 1 vai ser igual a 150 vezes x sobre 1.000. Para poder resolver essa operação, o que é que você faz?
você pega o 1000 e passa para o outro lado da igualdade. Quando você passa o 1000 para o outro lado da igualdade, aqui ele estava dividindo. Ao passar para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicando, certo? E 1 vezes 1000 vai ser igual a 1000, tá certo? Aí, você vai fazer o quê? 1000 vai ser igual a 150 vezes x. Reorganizando essa operação, o que é que a gente vai ter? 150 vezes x vai ser igual a 1000, ok? Vai ser igual a 1000. Pega o 150, pega esse 150 e passa para o outro lado da igualdade. O 150 aqui ele está multiplicando x. Passou para o outro lado da igualdade, ele vai como? Dividindo. Então fica 1000, ou x vai ser igual a 1000 dividido por 150. X vai ser igual a 6,66666, ou seja, uma dízima não periódica. E aí você pode aproximar isso para 6,7. Lembrando que toda vez que o número é superior a 5, você aproxima para um valor a mais, tá? E aí com isso fica 6,7 aproximadamente. Mas 6,7 o quê? Horas, tá? Ou seja, a televisão precisa ficar ligada a 6,7 horas para ter um consumo de 1 kWh que tem 15 minutos em um chuveiro elétrico. Tá certo, pessoal? E agora a quarta questão, ainda da página 59. A questão, ela quer saber o consumo de energia em kWh de um chuveiro elétrico que possui uma potência de 4.000 watts, certo? É uma residência onde vivem 4 pessoas que diariamente tomam 2 banhos de 12 minutos cada uma. Primeiro passo, você precisa analisar as informações que estão sendo dadas na questão. Observe, são 2 banhos por dia, tá? Que cada pessoa vai ter, sendo que são 4 pessoas na casa. Ou seja, você vai ter 8 banhos de 12 minutos diários nessa casa, certo? 8 vezes 12 vai ser um total de 96 minutos. Só que a nossa fórmula ela é dada lá em horas, certo? Logo, a gente precisa converter. E como é que a gente converte minutos em horas? A gente vai pegar 96 e vai dividir por 60. E o resultado vai ser 1,6 horas, certo? Então, a gente já tem a informação do tempo de uso do chuveiro, tá? Chuveiro elétrico nessa casa. Aí agora a gente passa para a segunda etapa, que é basicamente aplicar a nossa fórmula, porque ele quer saber o consumo mensal desse chuveiro. Então, nesse caso, a gente tem que colocar os 30 dias na nossa fórmula, certo? Então, vai lá, 4.000 vezes 1,6 vezes 30 dividido por 1.000, certo? Isso tudo multiplicado vai dar 192.000, que dividido por 1.000 vai ser igual a 192 kWh o consumo desse chuveiro. Gente, de novo, não esqueçam de colocar a unidade de medida. Vocês precisam colocar sempre no resultado a unidade de medida. É importante. Gente, agora eu peço que vocês peguem o suplementar de vocês para que a gente faça a correção, tá? Dele do capítulo 4, página 76, começando. As questões que não são de cálculo, eu já deixei a resposta aí com um detalhe explicando para cada questão, ok? Se ainda assim, por um acaso, vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo por e-mail para que eu possa esclarecer a dúvida de vocês, ok? Bom, a questão 2 da página 76, ela quer saber quanto uma pessoa economizará em um mês, ou seja, 30 dias, caso ela substitua uma lâmpada incandescente, que tem uma potência de 1.000 watts, por uma lâmpada fluorescente, que tem uma potência de 200 watts, supondo que essa lâmpada ela fica acesa 10 horas por dia. Essa questão, o que você vai fazer? Você vai ter que calcular primeiro o consumo de cada lâmpada, tá? Com base nos dados que foram fornecidos. Primeiro, para o consumo da lâmpada incandescente. Você vai lá e aplica a formulazinha que a gente já conhece, certo? Que são 100 watts para a lâmpada incandescente, vezes 10 horas, vezes 30, dividido por 1.000. Esse resultado vai dar 30.000, que dividido por 1.000 vai ser igual a 30 kWh, tá?
que essa lâmpada vai estar consumindo por mês. Com relação à lâmpada fluorescente, ela tem uma potência de 20 watts, vezes 10 horas, que ela também é o período que ela vai estar sendo ligada, vezes 30, que é o mês, divididos por 1000. E aí fica 6.000 dividido por 1000 vai ser igual a 4 kWh. Só que aí vem o ponto. A questão, ela quer saber quanto você economizará em um mês com a substituição da lâmpada. Então, como é que você vai saber quanto de economia você vai obter? Para você estabelecer a economia, basicamente você vai pegar o consumo de uma lâmpada, a lâmpada que consome mais, que é a lâmpada incandescente, e subtrair da lâmpada que consome menos, que é a lâmpada fluorescente. O resultado, ele vai representar para você quanto que você economizou para aquele mês. E a nossa economia foi de 24 kWh, tá? Com a substituição dessas lâmpadas. E aí, por isso, a nossa resposta é a letra B. A terceira questão apresenta a seguinte situação. Sabe-se que uma geladeira determinada, conectada continuamente na tomada, consumiu 252 kWh em um mês, que é de 30 dias. Ele quer saber qual é a potência dessa geladeira. Bom, uma coisa importante que vocês precisam ter atenção é que ele fala que a geladeira foi continuamente ligada à tomada. Se ela foi continuamente ligada à tomada, significa que ela ficou ligada durante 24 horas por dia, durante 30 dias, que foi de um mês, certo? E que ela consumiu 252 kWh, certo? E a potência é o que você quer saber. Por isso a gente vai substituir ela por um pezinho aqui, tá? Aí resolvendo essa situação aqui, como é que fica? 24 vezes 30 dá 720. Então você bota 252 é igual a P vezes 720, tudo isso dividido por 1000. E aí você pega esse 1000 e passa para o outro lado da igualdade. O 1000 está aqui dividindo. Quando você coloca ele para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. E aí como é que fica? 252 vezes 1000. O resultado é 252.000, que vai ser igual a P vezes 720. A gente reorganiza a operação e fica P vezes 720 é igual a 252.000. O que é que a gente vai fazer? Pegar esse 720 e passar para o outro lado da igualdade. Ele está aqui multiplicando. Quando passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar dividindo. E aí fica P é igual a 252.000 dividido por 720. E o resultado disso aí é 350 kWh. E a resposta certa da nossa questão lá é a letra E. Tá certo? Na quarta questão, ele quer saber quanto de energia uma pessoa irá consumir se ela tomar um banho quente sem interrupção durante 1 hora, supondo que esse chuveiro ele apresenta uma potência de 5.500 watts. Perceba que ele quer saber o consumo de energia elétrica em 1 hora, tá? Ele não quer saber no total do mês, ele quer saber o consumo somente nessa 1 hora. Então, novamente, a gente não vai considerar os 30 dias da nossa fórmula, certo? E aí como é que fica? O consumo durante um banho de 1 hora vai ser 5.500, watts vezes 1 hora, dividido isso tudo por 1000. E aí fica 5.500 dividido por 1000, que vai dar 5,5 kWh o consumo de energia. E a resposta correta, ela é a letra C. Então, gente, quinta questão, página 77. Essa questão, de princípio, ela parece difícil, mas é só fazer com calma, tá? Ler com atenção, que ela fica bem facinha. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, leitura clara da proposta da questão. Em uma família composta por 4 pessoas, todos os seus integrantes mantêm o costume de tomar um banho diário, em média de 30 minutos cada banho. Quanto de energia elétrica essa família terá consumido em termos de energia gasta com o chuveiro ao final de 30 dias? Suponha que a potência desse chuveiro seja de 5.500 watts, certo? Leu a questão? O que é que você vai fazer agora? Vamos analisar as informações. Primeiro, nessa família a gente tem um banho de 30 minutos por dia, certo? Sendo que são 4 pessoas na casa.
Então, o total são de 4 banhos de 30 minutos por dia nessa casa, ok? E aí, para a gente saber a quantidade de usos desse chuveiro, a quantidade de horas de uso desse chuveiro, a gente vai multiplicar 4 por 30, que vai encontrar um total de 120 minutos. Só que a gente tem que converter isso para horas, porque a nossa fórmula é em horas e não em minutos. E como é que a gente vai fazer isso? 120 dividido por 60, que o resultado é de 2 horas. Então, o tempo de uso do chuveiro é de 2 horas, certo? Uso por dia. Qual é o segundo passo? A gente vai lá e aplica a nossa fórmula. O consumo do chuveiro ele vai ser igual a 5.500 watts, que é a potência do chuveiro, vezes as 2 horas de uso por dia, que foi o que a gente encontrou lá no nosso cálculo, vezes 30 dias, porque ele quer saber o consumo mensal dessa família. Tudo isso dividido por 1.000. E aí fica consumo do chuveiro igual a 330.000 dividido por 1.000. O consumo do chuveiro nesse mês ele vai ser 330 kWh e a nossa resposta ela vai ser a letra B. Vamos lá, sexta questão que também é fácil. Vamos ler a questão. Se a família do exemplo anterior reduzisse o tempo de banho para 10 minutos, ou seja, eles tomavam um banho antes de 30 minutos, eles estariam reduzindo para tomar banho apenas 30 minutos por dia. Quanto aproximadamente ela economizaria por mês em termos de energia consumida, sendo que a potência do chuveiro ela continua sendo 5.500 watts. Como a questão é base na família da questão anterior, a gente tem que levar em consideração alguns dados da questão anterior. Primeiro dado é o fato de que na casa você tem 4 pessoas, certo? E que cada pessoa vai tomar um banho durante 10 minutos, certo? E aí fica então, são 4 banhos de 10 minutos por dia naquela casa, certo? E aí você pega esses 4, multiplica por 10, que vai dar 40 minutos por dia, certo? E só que, novamente, a nossa fórmula ela não trabalha com minutos. A gente precisa trabalhar isso em horas. Então a gente vai pegar 40 e dividir por 60, tá? E o resultado vai ser 0,66666666667 horas. Para simplificar a resolução da questão, a gente vai aproximar esse valor, ok? Que vai ser 0,67. Se por um acaso você não fez essa aproximação, ou se você aproximou para 0,7, não tem problema. O seu resultado pode dar levemente diferente do meu, porém, não significa que ele vai estar errado, ele vai estar correto do mesmo jeito, tá certo? Então é só tentar você atentar a resolução da questão no passo seguinte, que fica tudo ok. Então, segundo passo, bem simples. A gente vai aplicar a nossa fórmula. O consumo do chuveiro vai ser igual a 5.500 watts, que é a potência do chuveiro, vezes o tempo de uso por dia, que a gente calculou lá como 0,67, certo? Vezes 30 dias. Tudo isso a gente vai dividir por 1.000, certo? E aí o consumo do chuveiro vai ser 110.550 dividido por 1.000. E o resultado é que o consumo desse chuveiro vai ser 110.055 kWh. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês agora é que o resultado não é compatível com nenhuma das opções, nenhuma das alternativas da questão. O que eu acredito que aconteceu é que na hora da impressão do módulo, eles acabaram errando, tá, alguns valores com relação às alternativas. Então você não vai encontrar nenhum resultado pertinente a nenhuma das alternativas. Porém, se o raciocínio que você utilizou para a resolução dessa questão foi similar a esse que a gente utilizou aqui agora, tenho certeza que essa questão está ok. Porém, se você tiver dúvida, manda um e-mail para mim que eu vou estar esclarecendo para vocês, tá certo? Atentem que a questão ela não conclui nessa parte, tá? Você ainda tem um segundo passo, que ele quer saber quanto a família vai estar economizando, reduzindo o tempo de banho para 10 minutos, certo? Como é que você vai resolver isso? Você vai lá na questão anterior, na questão 5, e você vai pegar o consumo da energia elétrica quando o tempo de banho é 30 minutos e vai pegar o consumo da energia elétrica quando o tempo de banho é 10 minutos. E aí você vai subtrair os 330 por 110,55. E aí o resultado vai ser 219,40
45 kWh, certo? E a resposta para a questão aqui, o consumo de energia seria reduzido em 219,45 kWh. Um detalhe aqui, essa resposta ela não coincide com nenhuma das alternativas da sexta questão, porque provavelmente ocorreu um erro de impressão, tá, dessa questão e acabou que o resultado que a gente encontra não bate com as opções. E as opções é que elas estão em falta, não o raciocínio da questão que está incorreto. Se você seguir esse raciocínio e achou um resultado similar ao que a gente encontrou, significa que você fez a questão direitinho, ok? Não tem problema o fato de vocês não terem encontrado a alternativa correta conforme está no suplementar. Bom, pessoal, a aula de hoje foi até aí. E na próxima aula a gente vai estar realizando a correção do último capítulo, tanto do módulo quanto do suplementar. Se por um acaso você teve dúvidas durante essa aula, ou alguma resolução de alguma questão, entre em contato comigo nesse e-mail que eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo? Bom estudo e até a próxima aula.